Os mandamentos de Deus são bons porque Deus comanda, ou Deus comanda porque são bons? Qual a relação entre a natureza de Deus e a moralidade? E quais as implicações práticas da bondade de Deus na nossa vida? Hoje vamos discutir a omnibenevolência de Deus. O meu nome é Henrique Guerreiro e convido-vos a juntarem-se a mim e ao Ruben Chama neste 24º episódio do Razoavelmente. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Razoavelmente. Estou aqui, como normalmente, com o Ruben Chama. Olá, Ruben. Olá, Henrique, e olá a todos. Hoje continuamos a nossa série dos atributos de Deus, um tema que nós achamos que também é forma de adorar a Deus e é uma forma de amarmos Deus com toda a nossa mente e um tema que nós também gostamos e achamos fascinante. E hoje vamos falar de um atributo de Deus que é a omnibenevolência e, num certo sentido, é um dos atributos de Deus que tem mais consequências práticas para nós. Como já vamos ver, não só tem consequências filosóficas e racionais, como também tem consequências emocionais e de forma como nós nos podemos relacionar com Deus e como nós vemos Deus e como Ele nos vê a nós. Mas antes de definir este tema, se calhar vamos discutir um pouco aqui dois pequenos versículos bíblicos, pequenos em comprimento, mas grandes em significado. Por exemplo, lemos em Mateus, capítulo 5, versículo 48, Jesus está no famoso Sermão do Monte, e ele diz, depois de dar um conjunto de instruções às pessoas que o estavam a ouvir, a dizer que devemos amar os nossos inimigos, que devemos não apenas acenar àqueles que nos acenam, mas também àqueles que não nos acenam, porque senão não, estamos a fazer apenas a nossa obrigação. E então Jesus, depois de dizer isso, ele diz: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Portanto, aqui temos uma ideia de que Deus é perfeito, no sentido moral ou do bem. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, diz, este versículo é muito famoso na Bíblia, diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E é interessante dizer que Deus é amor, não que Deus é amoroso, mas que Deus Exatamente, é amor. é a substância de Deus é amor, é muito interessante. Esta afirmação de que Deus é amor faz com que todas as outras coisas que se possam dizer de Deus também tenham de ser vistas através desta verdade. Mesmo quando Exato. se fala do poder de Deus, quando se fala sobre Deus ser justo, todas estas coisas que afirmamos sobre Deus são vistas através da lente do amor de Deus. Exato, precisamente por isso que estás a dizer, e com base nestes versículos e outros versículos, que a Bíblia tem bastantes versículos que falam do amor de Deus e do caráter perfeito de Deus, os filósofos constroem a ideia de Deus ser omnibenevolente, ou seja, do caráter de Deus ser o caráter mais perfeito possível, ou Deus ser o ser mais excelente que pode ser concebido. Portanto, em termos morais, em termos de caráter. E quando dizemos morais, não nos estamos apenas a referir aos deveres, apenas de fazer o que é certo, o que é justo fazer, mas dizemos também aquilo que vai além daquilo que seria expectável, porque Deus faz isso. Deus é gracioso, é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia. E claro, isto estamos a falar pelo menos na concepção do Deus cristão. E este Deus, portanto, vai além do que é devido. Portanto, vai além do que é justo em determinada medida. Ele é bom, é sumamente bom, é todo ele amoroso. Exato, como vemos aqui nesta passagem, Jesus diz-nos para nós irmos para além daquilo que seria, digamos assim, a nossa obrigação. Não acenar apenas àqueles que nos acenam, mas fazer mais que isso. E Deus, como a Bíblia ensina, mesmo quando nós éramos inimigos, Ele veio morrer por nós. Portanto, Deus também faz isso connosco. E esta ideia de Deus ser omnibenevolente pode ser compreendida a partir da Bíblia, mas também, se nós pensarmos na definição de Deus que falámos dos episódios anteriores, como no sentido de Deus ser um ser maximalmente grandioso, e é daí que nós tiramos muitos dos seus atributos, então vemos que Ele tem de ser omnibenevolente. Se existisse um ser moralmente mais excelente que Deus, então esse é que seria Deus. Não é? Exatamente. Portanto, Deus tem de ter esta propriedade de omnibenevolência. Mas como os outros atributos de Deus,
como a omnipotência que falámos no episódio anterior, não existe um bom atributo de Deus sem um bom paradoxo sobre esse atributo. Não é, Ruben? É verdade, um paradoxo bem antigo, do tempo de Platão. Platão escreveu um diálogo, o diálogo de Eutífron, em que a sua personagem, o filósofo Sócrates, discute sobre o que é ser bom com Eutífron. E ao discutir o que é isso, essa particularidade de ser bom, propõe este dilema. Será que o que é bom é aquilo que é ordenado pelos deuses, ou os deuses ordenam algo que é bom porque esse bom já existe, é um padrão que existe e que está acima deles, pelo qual eles têm de se orientar? Ou o que é bom é aleatório e depende da vontade dos deuses, ou os deuses têm de se sujeitar a um padrão de bondade que lhes pré-existe, que lhes é anterior e superior. Ora, o cristianismo já há algum tempo que rejeita este dilema, porque isso criaria também um dilema ao Deus cristão. E à moralidade no cristianismo. A bondade é aleatória? Ou Deus está sujeito a algo mais superior, mais perfeito que ele, e Deus tem que decidir aquilo que faz e o que comanda de acordo com algo que lhe é exterior? Pois, porque de facto a ideia de que as coisas são boas só porque Deus diz que são boas, o que está subentendido é que Deus podia dizer que outras coisas são boas, o que tornaria a moralidade absolutamente arbitrária. Do género, Deus agora podia dizer assim, olha, agora, ou podia ter dito, se quiserem, que roubar é bom. Pronto. Exato. Ou Deus agora podia determinar todo o tipo de coisas que nós achamos que são erradas como certas. Aliás, como era no âmbito da mitologia grega, Exato. no qual estes filósofos, este filósofo Platão e Sócrates, se inscreviam. Nessa altura, a concepção religiosa era de que Zeus comandava de acordo com os seus apetites. Portanto, os seus mandamentos, aquilo que ele dizia que se tinha que fazer, era de acordo com as suas conveniências, de acordo com a sua vontade imperfeita, não é? E, num certo sentido, reduz o atributo da omnibenevolência de Deus à sua omnipotência, não é? Sim, ou seja, parece que o atributo da omnibenevolência se torna totalmente vazio, porque Deus pode dizer exatamente o que ele quiser que é bom, qualquer coisa seria aceitável para Deus dizer que isso é que era o bom e o certo, portanto, aparentemente é uma simples redução de omnibenevolência à omnipotência, mas nós acreditamos que há aqui algo mais, não é? É verdade, aliás, havia um filósofo, um pensador cristão, que defendia que não acreditava, e isto é uma provocação, atenção, deve ser lida desta forma, que não acreditava num Deus todo-poderoso que ama, que acontece que por acaso ama, mas sim no amor, no Deus que é amor, que tem todo o poder. Portanto, ele faz o ênfase no caráter de Deus, sendo o amor central no caráter de Deus. Então, Ruben, mas já percebemos que as duas hipóteses são um pouco más, porque parece que a moralidade é arbitrária, ou então existe uma coisa a qual Deus está a subjugar para ver o que é o bem. Então, mas afinal, como é que nós podemos tentar resolver este dilema? Então, como muitos filósofos cristãos têm dito, é que este é um falso dilema, porque o Deus dos filósofos, em particular o Deus cristão, é ele próprio, como dissemos, como está na Bíblia, nos versículos que lemos, no versículo em particular na primeira carta de João, ele próprio é o amor, ele próprio é a bondade. Ele próprio, o seu caráter, é o padrão do que é bom. Portanto, não há um padrão fora dele. A bondade não é algo que seja posterior a Deus, que Deus vá decidindo o que é isto, o que não é aquilo. Não, é algo que reflete o seu caráter. Por isso, Deus não está sujeito a nenhum padrão exterior a si, nem a bondade é algo aleatório que possa vir a mudar, porque além de Deus ser bom, o Deus
o Deus dos filósofos e, em particular, o Deus cristão, também é afirmado que Deus é imutável. E, portanto, isso dá uma certa segurança de sabermos que o que é bom e o que é mau não vai mudar, porque o Exato, caráter de Deus será sempre o mesmo. exato. Ou seja, essa questão de Deus ser imutável, neste caso, como tu estás a dizer, é um conforto e é uma segurança que nós temos, não é? Sem dúvida. E aqui acho que é importante nós também falarmos do facto que, embora hoje a gente não tenha tempo para aprofundar isso muito, mas que esta questão da omnibenevolência de Deus está muito relacionada com o problema da moralidade objetiva. Ou seja, nós estamos a dizer que Deus é o referencial absoluto de moralidade, o caráter dele, não é? E, Sim, portanto, imediatamente nós temos uma fonte de valores morais objetivos, nomeadamente aqueles que são compatíveis, digamos assim, com o caráter de Deus, ou que refletem o caráter de Deus. exatamente. Mas também acho que é interessante nós falarmos que, mesmo que alguém acreditasse que a fonte da moral objetiva fosse algum tipo de, digamos assim, objeto platónico, ou seja, por exemplo, a justiça e o amor, que de alguma forma existiam necessariamente, da mesma maneira que nós acreditamos que Deus existe necessariamente, mas que não fossem pessoais, fossem, digamos assim, objetos abstratos, ideias abstratas, mas que ainda assim eram, digamos, o referencial absoluto da moralidade, mas que não eram um ser pessoal como nós acreditamos que é Deus. No entanto, Deus também nos ajuda a perceber não só a questão do que é moralmente certo e errado, mas a questão do dever. Porque não Exatamente. é imediato que, se existirem digamos, objetos platónicos, o amor, a justiça, imateriais e imutáveis, porque nós podemos ver o que é certo e o que é errado, não é imediato que isso implique que nós temos, digamos assim, o dever de seguir certas coisas, ou de fazer o que está Exatamente. certo ou de fazer o que está errado. Exatamente. E é muito interessante porque o Deus cristão oferece a relação da moralidade connosco, tornando como dever, não como um dever de regras aleatórias, como já dissemos, e dever por dever, mas dizendo-nos o que é certo e o que é justo e o que é bom para a nossa transformação e para nosso bem. Porque é interessante que Deus, nesta concepção, é um Deus totalmente satisfeito. Deus não precisava da sua criação. E é interessante também lembrar até a própria Trindade. Portanto, quem tem a ganhar algo com o que é justo somos nós. Deus tem um plano para a humanidade, criou-nos livres, seres livres, em contraste com as outras coisas criadas, criou-nos agentes morais livres e fez isso para que desenvolvamos e para que nos transformemos e para que, acima de tudo, possamos ter um relacionamento com Ele. Ele que é o maior bem possível, para que nós possamos experimentar e usufruir do maior bem possível, que é o próprio Deus. Exato, porque Deus podia não ter criado. Exatamente. E é interessante perceber que isto é uma propriedade, para mim, isto acho que é um argumento muito interessante a favor da Trindade, embora não É pareça verdade. imediato perceber porquê, mas se Deus é amor, não é? Se Deus, portanto, Deus sendo omnibenevolente, sendo o ser mais excelente possível de conceber em termos morais e de bondade, então, mas se Deus assim é, Ele é amor, Ele ama, mas afinal amaria quem se Deus não fosse multipessoal? Se Deus fosse unipessoal, por exemplo, como E não dizem nos os criasse. muçulmanos, e não nos Exatamente. criasse, ele ia amar-se apenas ele próprio. Sim. Ou seja, Deus iria ter de criar por necessidade para poder exprimir o seu amor. Exatamente. Enquanto que o Deus cristão, sendo uma trindade, pode amar outro, digamos em termos de pessoa, portanto, pessoas da trindade podem amar outras pessoas da trindade, pode haver Exato. relacionamento. Há um relacionamento interpessoal no seio de Deus, no seio de Deus, portanto há o exercício do amor eterno
independentemente de haver, portanto, humanos criados ou não ter criado seres humanos. Deus é completo e um Deus unipessoal parece-nos aqui que seria incompleto, porque para ele amar, ele tinha de criar. Exatamente. Então, se calhar para terminar, podíamos falar de algumas consequências mais práticas da omnibenevolência de Deus. Temos estado aqui a abordar a questão de uma forma maioritariamente filosófica e um pouco abstrata, mas em termos de coisas práticas, quais é que são algumas consequências práticas da omnibenevolência de Deus que nós sabemos que fazem uma grande diferença na nossa vida? Então, como já dissemos, Deus oferece um referencial objetivo para a moralidade e, além do referencial objetivo para a moralidade, faz-nos perceber a necessidade de dever perante essa moralidade. Portanto, não só nos diz o que é bom e o que é mau, porque conhecendo Deus percebemos o que é certo e o que é o errado, como percebemos o dever de fazermos o que é certo, percebendo que Deus tem este plano para a humanidade. Portanto, se Deus de facto é perfeitamente bom, então sabemos que tudo o que Deus comanda é bom. Exato, e isso faz para mim muita diferença em 2 ou 3 pontos em específico. Eu posso afirmar com certeza uma coisa que eu acho que é realmente má e posso dizer que é objetivamente errada, mesmo que todas as pessoas não concordassem comigo, e sei que tenho uma base ontológica, digamos assim, da natureza do ser, que faz com que aquilo seja mesmo errado ou seja mesmo certo. E também dá-me confiança que quando eu leio a Bíblia, que nós queremos ser a palavra de Deus, que eu posso confiar no que Deus lá diz, porque se Deus é omnibenevolente, as coisas que Deus nos diz e nos comanda, como tu estavas a dizer, são boas e eu posso segui-las. E finalmente acho que tem uma dimensão pessoal também muito grande, que é se Deus deseja o bem, se Deus é amor, então eu sei que Ele deseja o bem para mim. Em particular, não é? Que Deus está interessado em mim, quer que eu tenha uma relação com Ele, que eu importo, eu e os outros seres humanos, que nós importamos, mas em particular acho que é importante também nós pensarmos que eu importo. Exatamente. Na primeira pessoa. E acho que isso muda muito. Sem dúvida. Deus não era, como já dissemos, obrigado a criar. Mas escolhendo Deus livremente criar, é a sua natureza que o obriga a amar, que o leva a amar-nos profundamente. E na verdade, a própria Bíblia diz que é a vontade de Deus que toda a gente se salve e que chegue ao conhecimento da verdade. É este o plano que Deus tem para cada um. E lembra-me também outro versículo, um salmo, que diz: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele confia. Portanto, este é o desejo de Deus para cada uma das pessoas, para que possam desfrutar da sua bondade. Exato, e grande alegria é nós podermos servir e acreditar e espalhar a palavra deste Deus, não é? É verdade, sem dúvida. Muito bem, então com isto acho que é uma boa forma de terminar o podcast. Espero que tenham gostado e estaremos de volta a discutir mais atributos de Deus em breve. Até à próxima. Até à próxima. Já nos segues no Insta? Razoavelmente.podcast